Nos vídeos anteriores desta série estivemos então a ver uma introdução aos projetos de Android com C#. E neste caso eu vou aqui mostrar neste vídeo como é que nós podemos abrir o projeto já previamente apresentado, remover o conteúdo que não nos interessa para começarmos praticamente do zero a criar o nosso próprio projeto. O objetivo deste projeto vai ser extremamente simples e o deste vídeo também. Eu vou então criar um novo projeto baseado naquele projeto em branco que o Android nos cria aqui, ou que neste caso o Visual Studio cria. Vou eliminar os ficheiros que não me interessam e vou criar a minha aplicação de novo, ok? Então vamos fazer da seguinte forma. Em primeiro lugar vamos criar, obviamente, o nosso projeto. Para o nosso projeto vamos colocar aqui o nome Projeto Limpo, por exemplo. Pode ser outro nome qualquer. E vamos deixar ficar a opção Blank App, ok? O que vai acontecer então, em alguns casos, e eu tenho então a referência de que existem utilizadores que já ficam com o projeto mais ou menos limpo, mas em todo o caso o que nós vamos fazer é o seguinte, nós não vamos limpar código, vamos sim eliminar ficheiros. Então, se aparecer este quadro, nós não vamos precisar do Get Xamarin, ok? Ou do Getting Started Xamarin. Então vamos eliminar o ficheiro do nosso projeto. Vamos também eliminar a nossa atividade, ok? Vamos limpar todo o código que lá está, não nos interessa. Dentro do Resources, o que é que nós vamos fazer? Aqui no Layout vamos também eliminar o Layout, porque nós vamos criar o nosso próprio Layout, não queremos lá aquele botão que vem por defeito. E aqui nos valores vamos também eliminar este strings.xml. Não seria necessário fazê-lo, mas vamos também limpar e temos a nossa aplicação praticamente limpa. A única coisa que eu deixei ficar foi aqui o ícone, porque também não quero estar agora a criar aqui um novo ícone para usar na aplicação. Ora, o que acontece então neste momento é o seguinte, eu tenho o meu Android aqui a funcionar, ok? Neste caso o emulador. Vamos então criar aqui o nosso projeto. Ora, ele está criado aqui. No entanto, ele não tem nenhuma classe nem nenhuma atividade aqui dentro do layout. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar a nossa atividade. Vamos criar a nossa atividade em dois passos. Em primeiro vamos criar o layout da nossa atividade, portanto o aspecto visual, e depois vamos criar a classe que vai chamar esse aspecto visual. Então para isso o que nós vamos fazer é o seguinte, se estiverem aqui no vosso projeto, nós vamos abrir diretamente a pasta dos Resources e dentro do layout vamos clicar com o botão direito do rato e vamos escolher a opção Add New Item. E vai-nos aparecer o conjunto de ficheiros que nós podemos adicionar ao nosso projeto. E temos aqui no topo dois importantes ficheiros. Neste caso, um Android Layout, que fica com a extensão AXML, e uma Activity, que fica com a extensão CS. Esta atividade é a nossa classe, é aquilo que nós vamos criar fora, obviamente, da pasta Layout. O que nós pretendemos criar dentro da pasta Layout é o Android Layout. O nome que lhe vamos dar é, por exemplo, Main. Poderia ser outro nome qualquer, ok? Mas vamos dar o nome Main. Vamos clicar aqui no Add. E o que vai acontecer então é que automaticamente o Visual Studio vai abrir o meu designer da minha main.axml, ok? O que eu vou fazer agora então é o seguinte, eu vou arrastar aqui para o interior da minha atividade, neste caso aqui do meu layout, vou arrastar para o seu interior uma text view e um botão. Então neste caso vamos escolher aqui a text view, uma vez que são imensos os controlos que nós temos, eu gosto mais de escolhê-los desta maneira, ok? Vamos aqui ver da seguinte forma, ora, text, ok? Porque se eu colocar text view vai aparecer só este, mas eu vou querer uma text view formatada já com texto médio. Com texto maior poderíamos escolher esta, com texto mais pequeno poderíamos escolher aquela. Vamos escolher com texto médio. E agora o que acontece é o seguinte, reparem, quando eu vou arrastar o meu objeto para o interior do meu espaço de layout, ele vai aparecer aqui com este quadro todo a verde. Nos próximos vídeos eu vou explicar as questões relacionadas com a organização do layout, ok? O que nós sabemos desde o início, ou pelo menos ficam já a saber, é que é automaticamente criada no nosso layout, vamos lhe chamar assim sempre, é-nos criado automaticamente um linear layout. O linear layout basicamente é o quê? É o espaço onde nós, que eu agora aqui cliquei e ficou selecionado aqui a azul, eu penso que é perceptível, é o espaço onde nós podemos
largar para o seu interior estes controles que aqui estão e vão ser organizados de forma vertical, porque o layout que nós escolhemos, ou que neste caso nos foi dado desde o início, foi um linear layout, ok? Nós poderíamos eliminar o layout, vamos aqui selecioná-lo e pressionar Delete, e neste momento reparem o que é que acontece. This layout is empty, isto é, eu não posso arrastar elementos, como é o caso dos botões ou do Text View, para o interior da minha janela, porque eu não tenho nenhum organizador do layout, ok? Então, para isso, nós vamos aqui à opção dos layouts. Ok, vamos aqui ver onde é que elas estão. Temos aqui Other Layouts, ok, tudo bem, mas às vezes é difícil encontrarmos aqui, mas temos aqui no topo Layouts. E então temos estes que são os mais utilizados. Aquele que vem por defeito é este, o Linear Layout, vertical. Ora, se eu arrastar este Linear Layout para aqui, reparem o que é que vai acontecer. Ele vai ocupar todo o espaço da minha janela e voltamos a ter então o nosso espaço, o nosso formulário, a nossa área para podermos largar os elementos. Eu volto a repetir que nos próximos vídeos depois vamos falar sobre as propriedades dos layouts, etc. A forma como é que nós podemos organizar o texto centrado, mais abaixo, mais ao meio, mais à esquerda, etc. Por agora vamos ficar assim. Vamos adicionar então uma text medium. Vamos arrastar para aqui e ela foi colocada ali no topo. Depois irei falar sobre estes pequenos botões que aqui aparecem, tudo isso. Vamos colocar ainda um botão. Button. Vai aparecer aqui o botão. Vamos arrastar aqui para o interior e ele vai ficar aqui por baixo. Agora vamos dar nomes aqui aos nossos objetos. Neste caso vou selecionar a minha Text View. Vou procurar aqui a propriedade ID e vou apenas alterar o texto que está à frente daquele espaço todo. Não vamos apagar este espaço que aqui está. Eu vou colocar aqui text nome. Ok? No botão, e uma vez que eu já tenho aqui a propriedade ID selecionada, eu vou selecionar o botão e vou também alterar o seu nome. CMD clicar. Okay? Vamos aproveitar, já que temos o botão selecionado, e vamos alterar o seu texto. Para isso, vamos à propriedade text, que está aqui, e vamos colocar o texto clicar. No caso do nosso Text View, uma vez que já temos aqui a propriedade text selecionada, Text View também tem a propriedade text e neste caso nós vamos alterar aqui o texto, vamos eliminar o texto por completo e portanto vai ficar ali em branco. E a nossa janela está feita, ok? O nosso layout está organizado. Vamos apenas gravar, vamos fechar e agora vamos concentrar a nossa atenção em criar a nossa atividade. Para isso, o que nós vamos fazer então é o seguinte, aqui na base do nosso projeto, vamos clicar com o botão direito do rato, vamos fazer Add, New Item, e desta feita não vamos escolher o layout, mas sim uma atividade. O nome que nós vamos dar à atividade é um nome qualquer, mas preferencialmente eu gosto de dar o mesmo nome que dei ao meu layout, ok? Porque eles vão estar intimamente relacionados. Vamos clicar aqui em Add e vai-nos ser criado aqui este projeto completamente limpo, ou neste caso esta classe completamente limpa, e que nós agora vamos começar a preencher com o código. O que vamos então fazer aqui neste nosso código é simplesmente o seguinte. Em primeiro lugar eu vou eliminar todos estes elementos que estão aqui a mais no Usings, para depois nós vermos como é que nós podemos acrescentar Usings do Android também. É da mesma forma como se faz nas outras aplicações de C#, mas vamos aproveitar para o fazer. Para limpar os Usings que não estão a ser usados, que são aqueles que estão a cinza, eu posso simplesmente fazer o seguinte, clicar com o botão direito do rato, escolher a opção Organize Usings e Remove Unnecessary Usings. E ele vai limpar os namespaces que não estão a ser usados na minha aplicação. Vou agora concentrar a minha atenção aqui nesta instrução que vai injetar dentro do Android Manifest o tal ficheiro que depois define as permissões que são necessárias para a minha aplicação e eu vou injetar lá dentro as instruções que são importantes neste caso. Tenho aqui já uma definida que é o label, neste caso o nome da minha atividade e todas as instruções adicionais que eu quiser adicionar aqui terão que ser colocadas no interior destes parênteses e separadas por vírgulas. Assim que eu coloco aqui uma vírgula a seguir ao main, aparece a lista de todas as possibilidades que eu posso usar aqui nesta instrução. No entanto, eu posso ter um acesso mais interessante através do IntelliSense, pressionando a tecla Ctrl Space e vai aparecer aqui a listagem que eu posso aqui navegar com os cursores
o cursor do meu teclado ou então com o mouse, e eu posso escolher desta listagem as diferentes opções que eu quero colocar ali. No entanto, eu vou colocar aqui manualmente main launcher. Este main launcher é do tipo booleano, ok? E cá está então a dizer ali bool, activity attribute, é um atributo da atividade, e vai ser igual a true. E depois vou colocar aqui icon. E como podem observar, neste caso eu selecionei icon e automaticamente o icon apareceu aqui com uma letra um bocadinho mais gorda e indicando que é uma string. Neste caso a string que eu vou definir é uma string que me vai fazer referência à existência de um ícone dentro desta pasta drawable. Então para isso eu vou colocar aqui um head drawable barra ícone. Neste caso com letra maiúscula, porque o meu ícone tem letra maiúscula. Não preciso colocar a extensão, ele automaticamente vai reconhecer isso. O que vamos fazer agora de seguida é o seguinte, vamos definir aqui, vou aproveitar aqui este comentário, definir o layout da activity. Vou definir qual é a organização visual da minha atividade. Ora, para isso nós já tínhamos criado aqui o ficheiro main.axml, então vou colocar aqui setContentView, que é a instrução que vai permitir definir o layout, e agora vou dizer qual é a view que eu quero, que neste caso é o main.axml. Então, para eu definir isto, eu vou utilizar a instrução resource, ponto, e agora aqui no resource, podem reparar que eu tenho layout, drawable, ID, etc. Eu vou utilizar a opção layout, e quando coloco ali o ponto, vão aparecer todos os layouts que eu tiver guardados ali dentro. Neste caso, eu vou escolher o main. Okay? Vamos colocar o ponto e vírgula. Vamos agora captar os controlos do layout. Ora, o que é que isto significa? Eu sei que no meu layout coloquei dois objetos. Uma text view, que tem o nome text nome, e um botão que tem o nome cmd clicar. Eu tenho que dizer aqui na minha atividade que existem estes dois objetos no meu layout. E como é que eu vou fazer? Vou criar um objeto para cada um deles. Por uma questão de comodidade, e depois já irão perceber porquê mais à frente, eu não vou definir aqui. Eu poderia colocar aqui botão, ok? Eu sei que agora não vai funcionar, atenção, mas eu já vou corrigir isso. Button, e depois dar-lhe aqui o nome, etc. é igual a qualquer coisa, e depois criar aqui o text view é igual a qualquer coisa. Ora, eu não vou fazer isso, vou fazer aqui. Porquê? Vou fazer na raiz da minha classe para que os controlos sejam vistos por qualquer método que eu aqui coloque. Okay? E este para mim é um fator importante, porquê? Porque se eu criar aqui esta chamada ao botão e à text view, eles só vão ser visíveis no interior deste meu método, ok? Ora, no entanto, o que vai acontecer agora é o seguinte, eu limpei ali os usings. Ora, se eu quisesse chamar aqui, por exemplo, a minha text view, eu tenho que escrever text view, ok? Text view e depois dar-lhe um nome. Ora, como podem reparar, o IntelliSense diz que não está a aparecer nenhuma text view. E está aqui já a lâmpadazinha a dizer, atenção, há aqui qualquer coisa que não está bem. E eu vou clicar aqui e reparem o que é que acontece. Ele dá-me aqui a possibilidade de eu adicionar automaticamente o using que é necessário para isto funcionar. Ora, eu tenho aqui o text view, poderia adicionar aqui android.widget.textView, mas eu tenho o android.widget. Widget significa os controlos, o conjunto genérico dos controlos. Então, eu vou optar por esta opção. Vou clicar aqui e ele automaticamente vai colocar ali esta instrução. Agora, reparem o que é que acontece. Quando eu colocar aqui o espaço text nome, e atenção que este objeto pode ter um nome diferente, não tem que ser obrigatoriamente com o mesmo nome que tem ali no layout. Okay? Eu aqui não vou definir, porque ele está na raiz, estou apenas a dizer que este objeto existe, e agora button, cmd, clicar. O que eu vou fazer agora, então aqui, eu vou colocar aqui controlos, ok? Vamos usar os meus famosos separadores, ok, eu costumo usar uns separadores desta forma, para nós podermos perceber o código melhor, e agora vamos captar os controlos aqui, eles estão ali identificados no início da nossa classe, e eu então vou fazer o seguinte, text nome vai ser igual, e agora o que é que nós vamos dizer? Vamos dizer ao sistema para ir procurar estes elementos no meu layout. Como é que nós o fazemos? Find view by ID. Encontrar o meu objeto através
do seu ID. Ora, neste caso, nós podemos verificar que quando eu começo a escrever Find View by ID, nós temos aqui duas formas de colocar aqui. Okay? Temos esta, que é muito semelhante àquilo que são as instruções genéricas, ok? Colocação de um genérico ali. E temos esta aqui. Eu vou definir das duas formas possíveis. A forma que nós vimos inicialmente nos vídeos desta série é aquela que vem por defeito, e que é colocar Find View by ID, abrir aqui os sinais e agora dizer que tipo de widget é este elemento, que tipo de view é que é este elemento. E neste caso é do tipo Text View. Então eu ia colocar Text View. E depois aqui à frente vou colocar entre parênteses resource, ponto. E agora não vou ao layout, mas sim ao ID. E quando coloco aqui um ponto, eu vou ter aqui então os meus objetos. Neste caso, text nome. E poderia colocar aqui cmd clicar é igual a find view by ID button. E agora resource.id.cmd clicar. Okay? Esta é uma das formas que eu tenho para ir buscar os meus controles, aqueles que estavam aqui identificados no início, que eu agora fui buscar aqui para depois poder começar a operar quer com os seus métodos, quer com as suas propriedades e criando eventos para eles. Eu poderia fazer de outra forma também. Text nome é igual a find, okay? Aqui um sinal igual, find view by ID, mas vou usar a primeira. E agora vou colocar aqui resources.id.textNome. O que vai acontecer é que vai ter um erro. Porquê? Porque é necessário e é obrigatório fazer um cast direto deste objeto. Ele não sabe que tipo de objeto é. Então eu posso fazer desta forma que eu aqui tenho, mas posso fazer de uma outra forma que também é muito conhecida, que é um cast direto aqui. Colocar entre parênteses text view e fechar parênteses. E neste caso também vai funcionar. Okay? Portanto, utilizar este método ou aquele na base é muito semelhante. Vamos aqui eliminar e vamos construir agora o quê? Vamos criar aqui um evento para o botão. Neste caso, o evento clique. Okay? Podemos criá-lo de duas formas. Eu, pessoalmente, gosto mais da forma que vai ser criada agora. Mas eu vou primeiro explicar qual é a forma como, habitualmente, o sistema automaticamente cria aqui os eventos. Neste caso, eu vou adicionar um evento clique ao botão. Então, cmd clicar, ponto, clique, okay? Cá está então o evento, é um event handler, portanto, um controlador de eventos. E agora vou colocar mais igual, e vou, ok, mais igual, e vou colocar aqui delegate, abrir e fechar. E depois um ponto e vírgula. Esta é a forma como nos foi apresentada a possibilidade de nós colocarmos agora aqui dentro o código executado quando clico no botão. Ok? Mas eu posso fazer isto de uma outra forma que é mais semelhante àquilo que os utilizadores de C# estão habituados, que é o seguinte: cmd clicar, ponto, clique. Quando eu colocar o mais e o igual, vai aparecer aqui a possibilidade de eu pressionar a tecla Tab to insert. Tab to insert o quê? Pressionar a tecla Tab do teclado para inserir o método, ok? Que vai estar associado ao evento clique. Então, se eu agora pressionar aqui o Tab, apareceu esta coisa muito estranha, que é um quadro aqui no topo e depois aqui um método já criado, muito à semelhança do que acontece com as Windows Forms Applications. Neste caso, eu aqui não vou mexer em nada, vou simplesmente pressionar ali o X, ou então pressionar a tecla Escape para fechar aquele quadro. E vou limpar o que aqui está. Ora, o que é que aconteceu aqui neste caso? Eu tenho aqui duas formas de definir o meu método. Neste caso aqui eu uso um delegado, ok, um delegate, e sou obrigado a colocar aqui o código no interior desta instrução que aqui está. E, obviamente, se eu quisesse aqui alterar o conteúdo de textNome, eu colocaria textNome.text é igual a João Ribeiro, por exemplo. Ok. E teríamos aqui o nosso botão, ao ser clicado, a alterar a propriedade de textNome. No entanto, uma vez que nós estamos um pouco mais habituados,
não há qualquer problema em tentarmos aproveitar ao máximo aquilo que sabemos, que é usar métodos separados aqui das classes, dentro das classes, ok? Então temos aqui o evento clicar, que nos é tão familiar das Windows Forms Applications. E eu agora posso escrever text nome.text é igual a João Ribeiro, ok? Ora, obviamente não faz sentido existirem aqui dois eventos, porque eles iriam ser os dois executados. Neste caso iria ser executado este e depois iria ser executado este que aqui está. Eu vou eliminar todo este que aqui está e reparem como o código fica bastante mais limpo. E portanto, há aqui uma nota importante. Porquê que textNome aqui eu consigo aceder a ele? Precisamente porque eu coloquei-o na raiz da minha classe. Porque se eu tivesse colocado este conjunto de texto aqui dentro, ok? O que iria acontecer era que textNome deixava de ser visível, ok? Ele aqui eu iria colocá-lo, obviamente, aqui atrás, e ele seria visível. Ok, vamos aqui limpar o código. E reparem então o seguinte, se eu colocasse aqui no interior deste espaço, ele apenas seria visível dentro, obviamente, do meu método onCreate. Neste caso, para eu ter acesso a ele, eu vou simplesmente colocar o seguinte, eu vou copiá-lo daqui, vou colocá-lo na raiz da minha classe para que ele seja visível em todo o escopo da minha classe. E por isso é que é permitido fazer isto. Vamos finalmente gravar tudo isto e vamos testar a nossa aplicação no emulador. O emulador já está aqui a funcionar. Okay? Vamos aqui executar. Okay, ele vai fazer um rebuild. Vamos aqui ver o emulador. Ele normalmente aparece de forma automática. E, portanto, a nossa aplicação está agora a ser compilada e passada para o interior do emulador e, se tudo correr certo, o que vai acontecer então é a apresentação da nossa aplicação com o clicar e com o texto a aparecer ali naquele espaço. E desta forma vimos então como criar, limpando os ficheiros e limpando o código, como podemos criar a nossa primeira aplicação quase de raiz. Se você gosta de linguagens de programação, multimédia e aprender a trabalhar com software, subscreva este canal, coloque um like neste vídeo, deixe o seu comentário, porque vai ter vídeos novos todos os dias.